Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos lá para a nossa primeira aulinha, segunda avaliação. Primeira aulinha depois dessa paralisação. Lembre-se sempre de se cuidar, hein? Professor Patrick Amora falando. Bom, a gente vai dar prosseguimento aqui nos estudos da nossa matemática tão querida, né? Vamos falar dos números racionais. Bom, os números racionais, primeiro a gente vai tentar entender por que racional, né? Por que racionais? Bom, racionais vem de razão. Razão, como a gente deu no ano passado, razão remete à divisão, comparação. Então, lembre, racionais lembra de divisão, tá? Ok. O conjunto dos números racionais, ele é representado por essa letra Q aqui, ó. Como está aparecendo aqui, essa letra Q. Essa letra Q vem de quociente também, que remete à divisão, né? Então, sempre que eu falar sobre números racionais, eu tenho que lembrar que é a representação de um conjunto de números inteiros que conseguem ser representados de forma de uma divisão. Tá aqui, ó. Por exemplo, um número qualquer que eu estou representando pela letra A está sendo dividido pelo outro número qualquer que está sendo representado pela letra B. Porém, tem uma exceção aqui nessa letra B. Não pode ser qualquer número inteiro, porque nunca dividirás por zero. Lembra daquele mandamento da matemática, que eu sempre falo em sala de aula. Então, essa letra B aqui pode ser representada por qualquer número inteiro, menos o número zero. Por isso que B é diferente de zero. Ok, pessoal? Então, eu botei aqui essa reta numérica, tá? Essa reta numérica aqui, ela tem dentro dela números inteiros, que são 0, 1, 2, aí vai 3, 4, 5 até o infinito positivo. E tem também, essa aqui são os números naturais, né? E tem a parte que vem os simétricos dele, que vem o menos 1, né? Se tem o 1, tem o menos 1, se tem o 2, tem o menos 2. Então, os números naturais são representados para a direita, né? A partir do zero, contando de uma em uma unidade. Então, o 0 é natural, 1, o 2 até o mais infinito. E os seus simétricos, que já entram os inteiros, né? Os inteiros são os naturais somados com seus simétricos. Então, os inteiros também estão representados. São os naturais e os simétricos. Menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito, tá? Então, até onde a gente estudou, que são os números inteiros, desculpa, já está dentro dessa reta aí numérica, que são os naturais para a direita e os inteiros, que são da direita, somados com seus simétricos. Mas vocês repararam aí que tem uns pontinhos, né, marcados entre esse intervalo aqui entre duas unidades. Ó. Entre o 0 e o 1, nós temos marcações aqui. Ó. Vamos ver quantas marcações nós temos. Temos 0, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 marcações. Tá? É aí que a gente entra com os números racionais. Os números racionais, eles são aqueles números que a gente já estudou em outro momento, que são os números decimais. São separados, que tem vírgula, né? Então, por exemplo, entre o 0 e o 1, eu dividi em 10 partes. Por isso que os números que vão entrar aqui são os números decimais. Então, se aqui é 0, eu somo uma unidade após a vírgula, né? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Olha aqui, ó. Está até representado aqui o 0,5, que também pode ser representado por uma divisão. Uma divisão que resulta no 0,5 é um 1 sobre 2. Um exemplo, né? Aí vai 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Tá ok? Outro exemplo que eu botei aqui é o 7 dividido por 4. Se eu for dividir 7 por 4, vai dar 1,75. Esse 1,75, ele é um número centesimal, porque ele tem duas casas após a vírgula. O que isso representa? Bom, o 1,7 eu consigo representar aqui, ó. Entre essas duas unidades aqui, eu dividi em 10 partes, aí eu vou contando. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, que já está representado aqui, que é a metade entre 1 e 2, que também pode ser representado por uma divisão, que é 3 sobre 2. Aí vai 1,6, 1,7. Depois do 1,7 vem o 1,8, tá? Então já passa aqui, ó. 1,75, né? Tá, então como é que eu vou representar isso daí?
1,75 ele está entre 1,7 e 1,8. Mas como, professor? Eu coloquei aqui, ó, separado. Então, entre 1,7, que é o número decimal, e 1,8, que é o número decimal, existe também uma divisão entre 10 partes entre eles. Então, fica aqui, ó, 1,7. Como esse número decimal está sendo dividido em 10 partes, ele vai ser criado um número centesimal, né? Então, 1,7, aí 1,71, 1,72, 1,73, 1,74, 1,75. Então, é a metade, né? Entre 1,7 e 1,8. É 1,75. Aí vem 1,76, 1,77, 1,78, 1,79 e 1,80. Entenderam, pessoal? Então, esses números racionais, eles estão dentro da separação entre duas unidades inteiras, tá? Entre dois números inteiros existem infinitos, prestem atenção, infinitos números racionais. Outro representante também dos números racionais são as raízes quadradas, né? Por exemplo, exemplo 3 aqui, ó. Se eu colocar a raiz quadrada de 36, vai dar exatamente 6. 6 é um número natural e é um número inteiro também, né? Então, a gente já viu aqui que na reta numérica representada pelo... que estão representando os números racionais, que são esse Q, dentro dessa reta numérica existem os números naturais, os inteiros e também os números com vírgula, que são os números decimais. Então, a reta numérica que representa todos esses três elementos, ela é uma reta racional, tá? Então, os números racionais, dentro dele está contido o número natural, o número inteiro e o próprio número decimal, tá ok? Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, o 6 é o número natural, se ele é natural, ele é inteiro e ele é também racional. Então, já fica aí, pessoal, essa explicação, tá? E eu ponho aí como atividade para vocês tentarem fazer a página para casa aqui, ó. Página 111, tá? Para casa. Tentem lá fazer a página 111. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima aula, a gente vai falar sobre as operações dentro do conjunto dos números racionais. Tchau, tchau, beijão.